Boa noite. Papa recebe membros da Sociedade Acadêmica Franciscana que completa 100 anos. No Ângelus, Francisco pede aos fiéis que busquem a Cristo, permaneçam com Ele e o anunciem. Fraternidade e amizade social é o tema da campanha da Fraternidade de 2024. Chuva forte causa transtornos em várias partes do país. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo são os mais afetados. Queda de doadores deixa bancos de sangue em estado de alerta. No dia de Santo Amaro, a história do discípulo de São Bento que dá nome a um bairro da capital paulista. No Nordeste, procissão fluvial encerra a festa de Bom Jesus dos Navegantes. O Canção Nova Notícias está começando. Uma delegação da Terra Santa foi recebida hoje no Vaticano pelo Papa Francisco. A visita ocorre por ocasião do centenário da Sociedade Acadêmica Franciscana. Estudantes e autoridades acadêmicas e religiosas se reuniram na Sala Clementina do Palácio Apostólico para uma audiência privada com o Papa Francisco. Porque estamos celebrando 100 anos do Studium Bíblico de Jerusalém, que é a Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia, que tem colaborado enormemente para a redescoberta, escavações dos lugares santos, para facilitar a peregrinação e conhecimento de todos esses lugares. Esta instituição franciscana atua no ramo científico e ensino acadêmico das Sagradas Escrituras e da arqueologia dos países bíblicos. Foi criada pela Custódia da Terra Santa e funciona desde 1924. E o Santo Padre deu uma mensagem de agradecimento em nome de toda a Igreja por esse trabalho que os frades têm feito ao longo desses 100 anos. E ele mesmo diz, hoje podemos ir peregrinar lá na casa de Cafarnaum, onde habitava São Pedro, porque os frades fizeram todo esse trabalho de arqueologia, de descoberta desses lugares. Então ele estava assim muito agradecido e também convidava a seguir com os estudos, com a missão hoje de tornar mais evidente a palavra de Deus. O cardeal Pier Battista Pizzaballa citou da importância do Studium Biblicum Franciscanum para a Igreja. Foi o centro que nos fez conhecer através de escavações arqueológicas e que encarnação não é só uma ideia. Nós podemos tocá-la através das pedras que nos mostraram a passagem de Jesus. E deu formação e amor a tantas gerações de sacerdotes e leigos em direção às Sagradas Escrituras. Também através da arqueologia, nós vivemos na Terra Santa, assim conhecida como Quinto Evangelho. Os nossos estudantes fazem uma experiência única que não é possível fazer em nenhuma parte do mundo. Conhecer os lugares onde Jesus esteve e a comunidade cristã se desenvolve. A comunidade cristiana se sviluppata. Durante seu discurso, Francisco fez um apelo pela paz na Terra Santa. Dobbiamo pregare. Devemos rezar e agir incansavelmente para que essa tragédia termine, que isso os estimule ainda mais a aprofundar as razões e a qualidade de sua presença nesses lugares martirizados, onde se encontram as raízes da nossa fé. Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, falou da situação atual da população que sofre com a guerra. O conflito tem um grande risco de alargar-se. Paralelamente, os cristãos de Gaza estão em uma situação terrível, porque não podem fazer outra coisa senão esperar que a guerra termine, esperar que estejam vivos no final. Eles sofrem com a falta de comida, combustível e remédios. Na reflexão do Ângelus de domingo, o Papa Francisco falou sobre seguir a Cristo e ressaltou a importância de buscar Jesus, permanecer com Ele e anunciá-lo. Ao recordar conflitos na Ucrânia, em Israel e na Palestina, o Papa Francisco reforçou que a guerra só semeia a morte e afirmou a necessidade de educar para a paz. O Santo Padre pediu orações para que as autoridades reflitam sobre a situação e afirmou que a guerra é um crime contra a humanidade.
A oração mariana do Ângelus deste domingo foi baseada no evangelho que narra o chamado dos primeiros discípulos. Nesta passagem, João Batista vê Jesus e anuncia o Cordeiro de Deus. Os dois homens que acompanhavam João, ao ouvi-lo, também seguem o Messias. Francisco destacou 3 atitudes que contribuem com esse processo: buscar, habitar e anunciar. O Papa explicou que para ser discípulo é preciso ter um coração aberto, em busca, insatisfeito. O Senhor não vuole fare proseliti. O Senhor não quer seguidores superficiais, mas pessoas que se questionem e se deixem-se interpelar pela sua palavra. Na sequência, o pontífice ressaltou que deve-se habitar, permanecer com Jesus e estar em sua companhia. A primeira domanda que faço, qual é? Dove dimori? Nós somos seus discípulos na medida em que o frequentamos, ouvimos a sua palavra, dialogamos com ele na oração, o adoramos, o amamos e o servimos nos irmãos. Ao referir-se à atitude de André, que, marcado pela experiência com Jesus, vai anunciar ao seu irmão, Simão, o que havia vivenciado, o Santo Padre disse que os cristãos devem comunicar o dom recebido, ou melhor, anunciar Cristo. Diante deste episódio, Francisco enfatizou a importância de cada um lembrar-se do primeiro encontro com o Filho de Deus, para redescobrir o que significa segui-lo. Quando eu encontrato o Senhor, Quando encontrei o Senhor, quando o Senhor tocou meu coração, e nos perguntemos, ainda somos discípulos apaixonados? Procuramos o Senhor ou nos acomodamos em uma fé feita de hábitos? Ao pedir a intercessão da Virgem Maria, primeira discípula de Jesus, o Papa clamou para que todos tenham o desejo de procurar Jesus, estar com Ele e anunciá-lo. o desejo de estar com Ele e o desejo de anunciá-lo. A igreja celebra hoje a memória de Santo Amaro, um dos primeiros discípulos de São Bento. O santo do século V serviu de inspiração para a formação de um dos bairros mais populosos da capital paulista. Sidney Fernandes tem as informações para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e a todos que agora nos acompanham. É isso, Santo Amaro, zona sul de São Paulo, já foi um município e depois virou bairro. A história da região se entrelaça com a história de vida do santo, que foi marcada pela obediência, pobreza e caridade. A oração de Karina é para agradecer ao santo de devoção por sua vida. A data em que a igreja celebra Santo Amaro é também o dia do seu aniversário. Sempre rezo Santo Amaro pedindo pelas virtudes, me espelhando na história, nos exemplos de vida dele. Amaro nasceu no final do século V na Itália. Seu pai confiou a São Bento a educação religiosa do filho. Depois da formação, foi enviado para a França para fundar o primeiro mosteiro beneditino na França. São Bento teve um sonho, viu a imagem de São Plácido se afogando quando foi buscar água no Monte Subiaco. E aí mandou Santo Amaro, que não sabia nadar, mandou ele salvar. E ele, pela obediência, foi salvar, mas não sabia nadar. Brincam. O milagre foi de quem, De Santo Amaro, que andou em cima das águas, ou de São Bento, que o mandou e ele obedeceu, Em São Paulo, este famoso bairro da Zona Sul tem o nome de Santo Amaro. Tudo aconteceu depois que Padre José de Anchieta celebrou uma missa com a imagem do santo exatamente neste local. João Paes e Susana Rodrigues estavam num navio e estavam uma tempestade, tinha o perigo de um naufrágio. Então eles pediram a Santo Amaro, foram salvos, e aí por causa da imagem que veio com esse milagre, então as pessoas falam a capela da imagem do milagre, Então fica aí de Santo Amaro. E aí ficou a história de Santo Amaro aqui na nossa região. Inicialmente, a região de Santo Amaro era uma vila, mas ao longo do tempo passou a fazer parte do município de São Paulo, se tornando um importante bairro da capital paulista. Hoje a gente tem uma concentração bastante grande ali em volta de Santo Amaro, em grandes empresas, atualmente, em grandes prédios de empresas aqui de São Paulo, e em condomínios. É muito curioso a gente ter esses fatos históricos há muito tempo acontecendo em São Paulo, influenciando a cidade de Santo Amaro, e Santo Amaro influenciando a cidade de São Paulo, no que hoje a gente tem essa grande concentração de mais de 12 milhões de habitantes.
Hoje a capela se transformou na Catedral de Santo Amaro, um lugar de evangelização no bairro. Dona Maria frequenta há mais de 50 anos o local e diz já ter presenciado muitos testemunhos de conversão. Todo dia tem uma pessoa pedindo socorro, que quer confessar, que quer participar, que quer voltar para a igreja. E aqui estamos, com a intercessão de Santa Maria e a Virgem Maria. Neste mês de férias e viagens, os bancos de sangue espalhados pelo país costumam registrar queda no número de doações. É bem nesse período que a demanda por transfusões aumenta devido à maior incidência de acidentes nas rodovias. Por isso, campanhas de doação tentam reverter a situação crítica nos estoques. Caio reservou a segunda-feira para um gesto de amor ao próximo. E eu acredito que todo gesto de doação é como se fosse uma obrigação que a gente tem de ajudar o próximo, né? A doação foi realizada em um shopping da Zona Leste de São Paulo, que promove até amanhã uma campanha em parceria com um Hemocentro e outras instituições. A gente sabe a importância que tem os estoques de sangue para os hospitais e a gente, como um espaço aberto ao público, a gente cria essa possibilidade das pessoas virem aqui. Sempre que tem essas campanhas em shoppings, não é o primeiro shopping que eu venho para fazer a doação, eu prefiro porque pela acessibilidade, pela facilidade, fica muito mais tranquilo para fazer a doação. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente pelo SUS, seja em um banco de sangue público, privado ou por meio de campanhas como essa. Uma única doação pode salvar até 4 vidas. Nós sempre estamos precisando de doações de sangue, porque o sangue ele é um elemento vivo e ele tem um alto consumo pelos nossos hospitais e pelos pacientes que demandam transfusões cronicamente. As coletas são feitas das 10 da manhã às 4 da tarde. O agendamento é realizado no site simpla.com.br. Gleice também participou da iniciativa. Eu sei que a doação de sangue pode salvar até 4 vidas, então eu quis começar o ano fazendo esse gesto. Achei bem interessante e até fácil acesso, né? E a comodidade também de poder estar doando no shopping. Achei bem interessante. Instituições como a Fundação Pro Sangue em São Paulo, Hemominas em Minas Gerais e Hemorrio no Rio de Janeiro pedem a colaboração popular. Alguns tipos sanguíneos estão com os estoques até 60% menores do que o necessário. Todo candidato à doação ele é rigorosamente avaliado para que ele não corra riscos de ter algum mal-estar durante a doação e principalmente não coloque em risco a vida de quem vai receber. Todo o material utilizado é estéril, descartável, de uso único, individual e o doador pode fazer a sua doação com segurança. E assim, falando de solidariedade, encerramos a participação de São Paulo no Canção Nova Notícias de hoje. Amanhã voltaremos com outros destaques. Fim de semana de chuva forte em várias partes do país. O Rio de Janeiro registrou 12 mortes e a população, uma vez mais, se viu prejudicada. Em Belo Horizonte, muitos raios e o registro de alerta para desmoronamentos em algumas áreas. Um temporal atingiu a capital do Rio de Janeiro e cidades da Baixada Fluminense durante o fim de semana. Segundo medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, em algumas regiões foram mais de 200 milímetros de chuva em apenas 6 horas. A média para o mês de janeiro é entre 220 e 260 milímetros. 12 pessoas morreram em virtude das chuvas. Várias regiões da capital ficaram alagadas pelo temporal. O mesmo aconteceu em Nilópolis, São João do Meriti e Mesquita, na Baixada Fluminense. Centenas de casas foram atingidas pela força das chuvas. É triste, né? É tentar construir tudo de novo. Já na capital mineira, foram os raios que chamaram a atenção no fim de semana. Em menos de 2 horas, foram registradas 350 descargas elétricas no município. Especialmente neste final de semana, o que aconteceu? Nós tivemos o avanço de uma frente fria pelo litoral da região sudeste do país. Essa frente fria organizou aglomerados de nuvens cumulonimbus sobre a região metropolitana de Belo Horizonte. A
combinação calor e umidade contribuem para o surgimento desse fenômeno que deve se repetir ao longo da semana e exige atenção e cuidado da população. Especificamente em uma tempestade que está ocorrendo uma alta incidência de descargas elétricas ou até uma pouca incidência, mas de maneira geral que tenha raios, sempre é bom evitar lugares descampados, árvores, né? Em algumas regiões de Belo Horizonte, choveu em 15 dias, o esperado para todo o mês de janeiro. Por isso, o risco geológico é considerado forte em algumas delas. Isso significa que quando nós temos chuvas continuadas em volumes superiores a 50 milímetros em 24 horas, 70 milímetros em 72 horas, provoca o encharcamento do solo. Esse encharcamento do solo ele exerce pressão sobre estruturas e normalmente causa desabamentos de muros, desabamentos de moradias, quedas de barreiras, deslizamentos de encostas. A orientação é ficar atento aos sinais de deslizamentos e aos alertas da Defesa Civil. É muito importante que as pessoas percebam inclinações de árvores, rachaduras no terreno, aparecimento de água em estruturas, principalmente água barrenta, trincas, rachaduras, abaulamentos nas estruturas e o mais importante, não permanecer nesses locais que estejam sob risco geológico. A participação comunitária ela é fundamental para que nós tenhamos uma cidade cada vez mais segura. Por isso é importante que as pessoas acompanhem os alertas que são emitidos pela Defesa Civil em todos os canais nas redes sociais. Vamos saber então da previsão do tempo com a Arielle Prado, porque São Paulo também teve registros de chuva forte. Arielle, boa noite. Oi, Reinaldo, boa noite. Como acabamos de ver na matéria da Monize, a capital mineira sofreu com raios e chuvas e da mesma maneira no Rio de Janeiro, onde pessoas perderam as vidas por conta das inundações. E eu trago também a realidade do fim de semana em São Paulo. Foi atingido por fortes chuvas e 2 pessoas morreram. Tempestades e ventos arrancaram árvores, inundaram casas e causaram corte de energia em diversos municípios paulistas. Na cidade de Juquitiba, na região metropolitana, um caminhão foi arrastado pelas enchentes e o passageiro morreu. Na Grande São Paulo, em São Bernardo do Campo, outro homem perdeu a vida quando um deslizamento de terra destruiu a casa onde morava. E nesta semana teremos dias clássicos de verão no Sudeste, manhãs de sol, muito calor à tarde e pancadas isoladas em algumas localidades, como o Rio de Janeiro. E há alerta para o solo encharcado devido às fortes chuvas. Tem aviso de temporais no Rio Grande do Sul a partir de amanhã, no período da noite. O tempo continua instável em toda a região. O sol predomina em quase todo o centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul. E há previsão de chuva isolada no Goiás e também em Brasília. Tempo firme em quase todo o interior do Nordeste. Nas outras áreas, pancadas passageiras com trovoadas. Muitas nuvens também no Amapá e em Belém. Nessas áreas chove a qualquer hora. A condição é a mesma no norte do Amazonas e sul de Roraima. Vamos às temperaturas pelo Brasil nesta terça-feira. Em Cuiabá, chegando aos 35 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 23, máxima de 37 graus. E em Porto Alegre, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Reinaldo, uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite para você, até amanhã. Obrigado. Olha, mais 7 estados receberam autorização do Ministério da Agricultura para encerrar a vacinação de combate à febre aftosa. O país busca a obtenção do reconhecimento mundial de nação livre da doença sem vacinação. Segundo o governo, não existem casos registrados no Brasil desde 2006. Capiaçu moído às pressas. É tempo de aproveitar o sol depois de dias chuvosos por aqui. Depois da moagem, o material é reunido e coberto por lona. Alimento cozido naturalmente. Um fôlego para sustentar o rebanho entre maio e outubro, quando a chuva diminui. A gente manda o leite para o ser humano tomar, né? Então a gente tem muito cuidado, a gente cuida muito. 15 vacas produzem 200 litros de leite por dia na Fazenda São Bernardo, no interior de São Paulo. Neste ano, nenhum destes animais irá receber a vacina da febre aftosa. Graças a Deus, a gente não tem mais casos de aftosa na nossa região, nem no Santa Catarina, em alguns estados do Brasil, né? Então, daqui para frente, o estado de São Paulo não é mais obrigatória a vacinação.
Outros 7 estados, Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe, terão a última etapa da vacinação em abril. E eu acho que vai ser bom para o país, para a exportação de carne, que o pessoal exigia muito por causa da vacina, né? E tinha muitos lugares que às vezes não pegava carne por causa disso aí, né? Quem vê essas vacas assim calmas, ruminando tranquilas, disponíveis até para receber um carinho, não imagina o estresse que a aplicação da vacina causava ao animal. A dor provocada pelo remédio também fazia a quebra do leite, que ocorre quando a produção leiteira tinha uma queda brusca. Com a suspensão, o produtor rural comemora. A gente tinha que vacinar e eu fazia tudo certinho. Mas a gente acabava quebrando o leite já é um negócio barato, mas a gente tinha um prejuízo nisso aí. A meta do Ministério da Agricultura é tornar o Brasil totalmente livre da febre aftosa sem vacinação até 2026. O produtor não precisa mais comprar e fazer a vacinação, porém, ele ainda continua sendo obrigado a comprar e fazer a vacina de brucelose e ele precisa fazer a declaração. Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e parte do Amazonas mantêm a vacinação. Se ele tiver o certificado vencido, a gente não pode fazer essa captação. E ele não fazendo essa declaração, ele é suscetível a uma multa, né? Aos 72 anos, junto de sua esposa, José Jofre admira o rebanho. A maior satisfação é ver os animais saudáveis e livres de doenças. É prazeroso, né? A Santa Sé acolheu bispos, sacerdotes e seminaristas libertados pelo governo da Nicarágua. Foi nesse domingo quando 18 dos 19 religiosos da Igreja Católica chegaram a Roma. De acordo com informações do Vatican News, a notícia foi divulgada pela mídia local e confirmada pelo governo de Daniel Ortega. Nesses primeiros dias de 2024, o Papa fez 2 apelos em prol da Nicarágua. No Ângelus de 1º de janeiro, pediu aos fiéis que rezassem pelo país. Em outubro do ano passado, 12 sacerdotes nicaragüenses foram libertados. A Santa Sé os acolheu em algumas estruturas da Diocese de Roma. Para entender e simplificar a linguagem jurídica, o Poder Judiciário lançou uma iniciativa para implantar uma linguagem acessível em seus documentos. Quem traz os detalhes é Liana Nunes. Boa noite, Liana. É isso, Reinaldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, os termos jurídicos nem sempre são compreendidos por uma boa parcela da população. O objetivo é fazer com que a informação jurídica alcance a todos, sem comprometer a linguagem técnica. O senhor sabe o que significa transitado em julgado? Transitado? Transitado em julgado. Acho que é algum processo que transita e não vai julgado, não é isso? Também não sei, porque eu não sei, não vou mentir, não sei não, grave interno. É assim que muitos brasileiros ficam quando escutam os termos jurídicos, confusos e sem entender nada. Com o volume maior de processos eletrônicos, a participação dos cidadãos em audiências judiciais e as transmissões de julgamento na internet pela TV, os jargões utilizados por juristas podem parecer familiar, mas são pouco compreendidos. São tantas colocações difíceis que eles fazem que o povo não entende que coisa é aquela que está acontecendo ou está para acontecer ou como vai ser. Uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça pretende romper essa barreira, tornando mais acessível a linguagem das decisões e a comunicação realizada pelas instâncias judiciais. O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples quer oferecer o acesso à justiça, direito fundamental previsto na Constituição. Pelo pacto, os tribunais terão um compromisso de simplificar a linguagem, sem descuidar da precisão e da técnica jurídica. A justiça brasileira, já há um bom tempo, tenta facilitar o entendimento de seus julgados, principalmente por parte dos juízes brasileiros. Mas, ainda assim, não conseguiu desvencilhar de todos os costumes de neologismos, de palavras, vamos chamar de gírias, que são utilizadas no mundo jurídico. E esse juridiquês não é que prejudica a sociedade, eu acho que é mais uma questão mesmo de cuidado para deixar com que as pessoas fiquem mais bem informadas. Acho que o caminho é esse.
E os textos da campanha da Fraternidade de 2024 já estão disponíveis. Fraternidade e amizade social é o tema escolhido para este ano. O lançamento oficial será em 14 de fevereiro, no início da Quaresma. A campanha marca os 60 anos do lançamento do primeiro texto. Em 2024, a campanha da Fraternidade completa 60 anos de existência com um debate sobre a amizade social. O objetivo é promover a união dos diferentes setores da sociedade. O livro com o texto base da campanha já foi publicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Também estão disponíveis mais de 20 subsídios para ajudar a compreender o tema e partilhar experiências de fé e conversão. Nós realizamos o Seminário Nacional em setembro passado. Depois do Seminário Nacional, os 19 regionais da CNBB já realizaram seus seminários regionais e atualmente nós estamos assessorando as dioceses que pedem ajuda. Na campanha, a CNBB convida a comunidade católica a realizar um ato concreto de caridade. O dinheiro arrecadado na coleta nacional será destinado a instituições assistenciais de todo o Brasil. Os recursos serão utilizados em ações que promovam a paz, a vida e a fraternidade. Há diversas entidades e organizações da igreja e da sociedade civil que fazem o bem ao povo. Em 2023, nós conseguimos socorrer cerca de 280 projetos sociais em todo o Brasil com o resultado da Coleta Nacional da Solidariedade. Em abril, após o fim da campanha, um edital será aberto para selecionar as entidades que receberão os recursos da coleta de 2024. Agora um pouco de CN Esportes, para falar do argentino Lionel Messi, que mais uma vez venceu o prêmio de melhor jogador do mundo. E na lista de premiações, também o brasileiro Guilherme Madruga. Aos 36 anos, Lionel Messi é pela 8ª vez o melhor do mundo. O craque do Inter de Miami não compareceu ao evento para receber o prêmio. O argentino foi eleito a partir de um júri formado por jornalistas, capitães, técnicos de seleções e torcedores. E o brasileiro Guilherme Madruga conquistou o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano de 2023. O camisa 5 do Botafogo de Ribeirão Preto entrou para a história do futebol mundial de bicicleta e fora da área, nesse jogo da Série B do Brasileirão. Parabéns e vamos curtir mais uma vez, né? A cidade de Penedo, em Alagoas, celebrou 140 anos da festa de Bom Jesus dos Navegantes. A tradicional procissão sobre o Rio São Francisco encerrou as celebrações que começaram no dia 2 de janeiro. Todo segundo domingo do mês de janeiro, Dona Maria Lúcia monta um pequeno altar na frente da sua casa e espera a procissão. E é muito bonito, viu? E cada vez mais aumentando. Graças ao bom Jesus, que é um bom pai que nos ampara. Assim como ela, muitos moradores de Penedo, no sul de Alagoas, se preparam para as festas de Bom Jesus dos Navegantes. Neste ano, o encerramento da solenidade contou com as celebrações e atividades de evangelização para os fiéis. Fazendo 140 anos, nós tivemos a ideia de levar o Bom Jesus a outros lugares que ainda não tinha ido, né? A gente espera aqui, aproximadamente umas 50, 60 ou mais mil pessoas participando desta festa do Bom Jesus dos Navegantes desse ano 2024. Dona Mirabel se emociona ao lembrar de sua mãe, que decorava a porta da casa para a passagem da procissão. Todo ano minha mãe enfeitava assim, botava um arranjo aqui para esperar o Bom Jesus dos Navegantes passar. Por isso que eu estou chorando, me lembrando dela. Milhares de fiéis acompanharam a procissão terrestre até a balsa. Em seguida, os devotos iniciaram a procissão fluvial sobre as águas do Rio São Francisco. Há 140 anos, as águas do Rio São Francisco são testemunhas da manifestação de fé de gerações de pessoas que não medem esforços para se fazerem presentes na festa de Bom Jesus dos Navegantes. O evento religioso também foi oportunidade para a abertura do ano da diocesaneidade.
A proposta é fortalecer o envolvimento e empenho dos leigos religiosos e de todo o clero diocesano para com a Igreja. Em comunhão com o Papa Francisco, que reavivando o Concílio Vaticano II no mundo inteiro, traz para nós a reflexão sobre a sinodalidade, a diocesaneidade e a missionariedade. Tudo isso traz para nós, como peregrinos de Jesus Cristo, uma renovada esperança de dias melhores, de um ano melhor, de uma igreja cada vez mais povo de Deus. Bonita festa, né? São muitas as histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por meio das pregações de padres e missionários na Canção Nova. São memórias que marcam. Gente do Brasil inteiro, do Brasil todo, que se faz unida à Canção Nova, porque o coração foi tocado pela esperança cristã. Graças a você, sócio e benfeitor. Nós estamos com 51% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês. Quem faz a diferença é você, que tem a liberdade para evangelizar com a Canção Nova. Conheça a obra Canção Nova e promova sua doação pelo site clube.cançãonova.com ou via Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. O acampamento Revolução Jesus reuniu muitos jovens da sede da comunidade Canção Nova no fim de semana. Peregrinos de diversos lugares do país tiveram um encontro com o sagrado, vivenciando momentos de oração, pregações, adoração ao Santíssimo e participaram da Santa Missa. Nos pequenos detalhes, Deus se revela. A emoção de adorar ao Senhor dá lugar à alegria de louvá-lo. Está sendo incrível, é a minha primeira vez aqui, eu estou até arrepiada falando. Muito incrível, aqui é muito emocionante, a presença de Deus aqui é muito forte. Encontros e experiências pessoais, vidas abertas a uma verdadeira revolução. Levar a palavra de Deus adiante é se doar, dar aquilo que o coração transborda. O Padre Jonas nos ensinou que evangelizar dá uma vida que se vive. Se não tem vida, não tem eficácia. Então eu preciso entender que eu sou o primeiro necessitado a receber do que Deus tem, né? Nós não somos simples garçons que servimos um povo e vamos passar fome. Nós nos alimentamos de Deus para então comunicarmos. Com o tema Dignificados no Amor, a Missão Revolução Jesus trouxe durante todo o acampamento a necessidade de uma vida íntima com Deus em um mundo cada vez mais complexo. Quando eu medito a palavra, quando eu mergulho na revelação do amor de Deus que está nas Escrituras, quando eu me dedico à oração, a me encontrar com Deus na intimidade, a caridade começa a se acender dentro de mim. O amor vai se formando como uma labareda que aos poucos me consome. Então, o caminho para crescer no amor a Deus é a oração, não tem outro. Caminhada que se torna mais leve quando compartilhada com quem amamos. Eu amo esse lugar, amo trazer minha família e assim, é uma alegria muito grande. Ver meus filhos participando desde pequeno, que é isso que eu quero ensinar para eles, é esse o caminho. Parece assim uma expansão mesmo na alma, no coração, né? A gente se sente arrebatado mesmo, né, pela presença de Deus e a gente sai realmente assim renovado, né, com uma força em Deus que é assim, com uma vontade de derramar, né, para aqueles que estão ali que não puderam vir. A gente sai cheio, encharcado mesmo. Né? O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir ao vivo de São Paulo a transmissão da Santa Missa e às 10 ao programa Revolução Jesus. Boa noite, paz para você.